Saudações em Cristo Jesus a todos os nossos seguidores, parentes, vizinhos, amigos, irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Você que é católico também, espírita, livre pensador, macumbeiro, não importa a tua religião, o teu credo religioso, sois todos muito bem-vindos aqui neste canal, em nome do Senhor Jesus, para receber a bênção de Deus através desse projeto de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, da Santa Bíblia. Certo? Nós estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Bíblia, da Santa Palavra de Deus, de toda a Bíblia. Nesse projeto não tem pregação. Vocês não vão ver o irmão Gilson emitir a sua opinião aqui, né? O entendimento vai ficar a cargo de cada pessoa. Não importa a tua religião. Você dobrar o seu joelho diante do Senhor e falar com Jesus. Senhor Jesus. Pede para o Senhor Jesus, não pede para outro não, nem outra não. Pede para o Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado que nós compreendamos a sua palavra. Ele vai dar um entendimento para você, vai te fazer conhecer, entender o que Ele realmente quer dizer na sua palavra. Certo? Bom, nós estamos no livro de Êxodo, capítulo... Hoje nós vamos ler 14, 15 e 16. Vai ficar meio extenso, mas nós vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Convide o seu amigo, parente, vizinho, né? Compartilhe esse vídeo para que o maior número de pessoas possa ser alcançado. Certo? Vamos ler a Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1 em diante para a nossa meditação. Né? Pega a sua Santa Bíblia. Aqui nós estamos lendo na versão revista e corrigida, porque é a versão mais confiável que tem da Palavra de Deus. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Capítulo 14, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Nós estamos tendo alguns problemas aqui de conexão com a internet. Se falhar alguma coisa, eu gostaria que vocês nos perdoassem, certo? O outro vídeo parece que teve uma falha, mas você está com a sua Bíblia aberta, você está acompanhando a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada, juntos, em nome de Jesus. Certo? Capítulo 14, versículo 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. E saberão os egípcios. Versículo 4 novamente. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim.
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Aleluia! E os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aleluia! A passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o. Aleluia! Perdão, versículo 16 novamente. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia! E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar,
E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Aleluia! E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar, versículo 27 em diante. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Aleluia! Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel não viu os egípcios. Versículo 30 novamente. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. O Cântico de Moisés, capítulo 15, versículo 1 em diante. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes
afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Perdão. Versículo 7. E com grandeza, versículo 7 novamente. E com a grandeza da tua excelência, derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como rastolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como montão, e os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Palestina. Então os príncipes de Edom se pasmarão dos poderosos. Versículo 15 novamente. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com os seus carros e com os seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Aleluia! A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente
se exaltou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Aleluia! As águas amargas tornam-se doces. Versículo 23 em diante. Então chegaram a Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. Perdão, estamos com dificuldade aqui na conexão com a internet, mas vamos retomar aqui. As águas amargas tornam-se doces, versículo 23 em diante para a nossa meditação. Vamos lá. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizemos: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Deus manda o maná, capítulo 16, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. Aleluia! Oh meu Deus! Versículo 4 novamente. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro
do que colheram cada dia. Versículo 5 novamente. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou a Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda carne, versículo 11 em diante. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra do Senhor. Versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã,
cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que, ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar. Versículo 23 novamente. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isso, que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar e que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. E era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim a Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã. Versículo 35 novamente. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efá.
Louvado seja Deus. Gomer, Efá, são medidas. Se você procurar no dicionário da língua portuguesa, é importante você ter um dicionário, um bom dicionário da língua portuguesa do lado, para que haja melhor compreensão das coisas que o Senhor quer nos falar. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, meu Deus, eu te agradeço pela tua santa e poderosa palavra que foi lida diante dos nossos seguidores, meu Deus, aqui no Facebook e também no YouTube. Ó Senhor da glória, eu te peço nesta hora por cada vida, meu Deus, que está lendo, está nesse projeto conosco de leitura da tua santa palavra, que tu possas, meu Deus, aleluia, lavar as nossas almas no poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tu possas, ó Senhor meu Deus, aleluia, curar as nossas muitas enfermidades, perdoar os nossos pecados e salvar as nossas almas. Que esta palavra santa, meu Deus, encontre boa terra nos corações daqueles que se propuseram em examinar a tua santa palavra minuciosamente. Aqueles que propuseram em seus corações, meu Deus, aleluia, examinar as sagradas letras. Senhor Jesus, perdoa nossos pecados, que a tua palavra santa encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações. Meu Deus e meu Pai, salva as nossas almas assim, ó Deus, da condenação do inferno. Meu Pai querido, meu Deus amado, nestes dias, meu Deus, que estamos vivendo, que sabemos, ó Deus, pelos sinais que temos visto, que são os dias derradeiros da tua igreja, são os últimos dias dessa dispensação maravilhosa da graça, em que tu nos deste do teu Espírito Santo da verdade, ó Deus, nesses poucos mais de 2000 anos, aleluia, glória a Deus, para que a tua casa se encha, ó Senhor. Bendito seja o teu santo nome, meu Deus amado, meu Deus querido. Cura as nossas enfermidades no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos órgãos, meu Deus, no tecido adiposo, no tecido, aleluia, muscular, no tecido ósseo. Senhor, sara todas as nossas feridas, pelo sangue de Jesus que foi derramado por nossos pecados na cruz do Calvário. Repreende toda obra maligna, meu Deus, esse espírito imundo que coloca o vício do cigarro, da bebida alcoólica, da fornicação, da prostituição, do adultério, esse espírito imundo que coloca o vício das drogas, dos tóxicos. Oh meu Deus e meu Pai, arranca este mal de dentro desta casa. Ouve a oração deste pai que chora por seu filho. Ouve a oração desta mãe que chora por seu filho, meu Deus. Senhor, ouve a nossa humilde oração, que nós clamamos e choramos também, meu Deus, por aqueles que amamos. Pai querido, meu Deus amado, aleluia, repreende esse demônio do vício, da bebida alcoólica, dos tóxicos, das drogas, dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de computador, da tela da internet, da tela do celular. Repreende todo o mal agora, que saia de dentro dessa casa, da vida desta pessoa, pelo sangue poderoso de Jesus.
Meu Deus, abençoa este pai, esta mãe de família, que são chefes de família, estão desempregados, meu Deus. Abre a porta, Senhor, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho, para que estes possam levar para junto de seus filhos, para dentro de suas casas, o pão de cada dia, o aluguel, e seja conforme for a necessidade de cada casa, tu bem conheces. Meu Deus, prepara as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, para que nós possamos, meu Deus, aleluia, ouvir naquele grande e glorioso dia o soar da trombeta de Deus nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Prepara-nos também, aleluia, caso aquele dia do Senhor não chegue primeiro, prepara-nos, Senhor, para aquele dia em que tu nos has de despedir de sobre a face dessa terra, que estejamos preparados, com as nossas vestes branqueadas no sangue de Jesus, para que tenhamos direito à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, e para que possamos entrar na tua cidade santa, ó Senhor, pelas portas. Meu Deus e meu Pai, escuta assim, em nome de Jesus, a nossa humilde oração. Não nos lances da tua presença, não retires de sobre nós o teu Espírito Santo, mas dá-nos, Senhor, a tua bênção maravilhosa e a vitória, meu Deus, a vitória eterna, Senhor, a vida eterna por Cristo Jesus, nosso amado Salvador. Fica conosco, meu Rei, meu Senhor. É o que eu te peço com muita fé e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Eis aí, portanto, mais uma etapa da nossa tarefa cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós vamos descansar, mas que permitindo Deus, depois de amanhã, nós retornaremos com a leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.